Dando sequência aí, nós temos a hemoglobina corpuscular média, que é o HCM. O que é isso? Essa informação está querendo me dizer o quanto de hemoglobina eu tenho dentro daquela hemácia. Por que essa informação é importante? Porque eu preciso de saber se tem hemoglobina o suficiente para fazer a entrega de nutrientes e de oxigenação ou não. Então, eu posso ter uma hemácia normal, mas uma hemácia branca, clara, desbotada. Por quê? Porque está faltando hemoglobina. Eu posso ter uma hemácia pequena e mesmo assim ela está branquinha, clara, faltando hemoglobina. Eu posso ter uma hemácia grande e mesmo assim ela está branquinha, faltando hemoglobina. Quando eu falo branquinha, gente, dentro da hematologia, a gente costuma fazer o esfregaço sanguíneo. O que é isso? A gente coloca uma pequena amostra do sangue numa plaquinha e a gente faz um esfregaço ali naquela lâmina e analisa aquela lâmina a nível de microscópio. Isso vocês nunca vão fazer, fiquem em paz. Essa informação vai vir já no laudo do laboratório. Eu estou apenas querendo que vocês compreendam o que eu quero dizer quando tem uma hemácia branquinha, uma hemácia mais amarelinha, mais vermelhinha. As hemácias são sangue. Sangue é vermelho, certo? Então, o esperado é que todas as hemácias sejam vermelhas. Perfeito. Mas quando eu tenho pouca hemoglobina nessa massa, que eu faço esse esfregaço e que eu olho isso no microscópio, a minha massa, ela tem halos brancos. Ela tem como se fosse falhas esbranquiçadas. O que está me querendo me dizer? Que está faltando hemoglobina ali naquela hemácia. Então, gente, o HCM, ele nada mais é uma informação que complementa para mim uma anemia. Por quê? Porque está me contando que está faltando hemoglobina ali naquela região, que está faltando moléculas ali para entregar oxigênio. Então, quanto mais branquinho essa célula está, ou seja, quanto menor for esse parâmetro, significa que essa célula está mais branquinha. E mais branquinha aí, né, mais rala, ali, com pouca hemoglobina, é uma hemácia que entrega pouco oxigênio, tá certo? Então, isso é muito legal da gente olhar também. Outra questão é o CHCM, né, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Isso me fala o peso da hemácia. Então, da mesma forma que eu posso ter hemácias pequenas e branquinhas, normais e branquinhas, grandes e branquinhas, ou também vermelhinhas, né, se ela estiver normal, eu posso ter hemácias pequenas, normais ou grandes, leves ou pesadas. O que essa informação está querendo me dizer? Normalmente, se essa paciente tem tem pouca hemoglobina, ela vai ter um peso celular menor, vai ficar leve. Por quê? Porque está faltando ali hemoglobina. Ai, Júlia, se ela estiver pesada, é legal? Isso é bom? Depende. Se ela estiver pesada, mas a molécula de hemoglobina estiver intacta, ótimo. Mas ela pode estar pesada com uma molécula de hemoglobina incapaz de entregar oxigênio, incapaz de carregar oxigênio. Então, esse peso, isso para a gente interessa assim. Nossa, essa hemácia tá pequena, tá branquinha e tá leve. Essa hemácia tá grande, tá pesada, tá branquinha, tá dourada. Então, isso eu consigo pensar o seguinte: por que ela tá pesada? Eu tenho hemoglobina mal formada, eu tenho muita hemoglobina satisfatória, eu tenho pouca hemoglobina. Então, esse peso é um complemento, mas nenhum desses índices hematométricos que nós estamos conversando, a gente olha eles isoladamente. A gente sempre olha eles em conjunto, como um todo. Então, por exemplo, se eu tenho uma hemácia que eu estou com suspeita de deficiência do complexo B, normalmente é uma hemácia maior. O VCM dessa hemácia vai estar mais elevado. A cor dessa hemácia pode estar normal ou pode estar mais branquinha, dependendo do nível de carência de hemoglobina dessa hemácia. O peso dessa hemácia também pode estar normal ou pode estar leve, dependendo do tipo de deficiência dessa hemoglobina. Então, uma coisa complementa a outra coisa, tá? E a parte mais linda aí para nós terminarmos
é o RDW. Gente, o RDW, assim, eu acho ele fantástico. Eu acho ele lindo, ele consegue nos passar informações maravilhosas. Se eu tenho aí um RDW que ele está aumentado, ele me indica aí suspeita de inflamação. Se eu tenho um RDW aumentado, ele me indica estresse oxidativo. Se eu tenho um RDW aumentado, ele me indica também carências nutricionais. Se eu tenho um RDW aumentado, ele indica dislipidemia. O que é dislipidemia? É variações de gorduras no sangue, tá? Normalmente para mais. Se eu tenho, por exemplo, um RDW aumentado, eu também posso ter aí uma carência de ferro. Então, de repente, eu pego um paciente com hemoglobina baixa, com hemácias pequenas, com hemácias leves, um VCM baixo, VCM baixo não, um hematócrito baixo, e um RDW aumentado. Acaba confirmando a minha suspeita de desconfiança de falta de ferro. O RDW ele também passa a ser, gente, o nosso controle de qualidade da medula. Quem produz aí as nossas hemácias? 80% das nossas hemácias são produzidas pela medula óssea. Então, a nossa medula óssea ela é o principal órgão responsável em liberar isso na corrente sanguínea. Quando meu paciente tem, por exemplo, esse RDW aumentado, eu posso pensar que o meu controle de qualidade da minha medula óssea não está muito satisfatório. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, é uma analogia. Imagina que nós tenhamos uma fábrica de tampinhas. O que eu espero dessa fábrica de tampinhas? Que ela produza tampinhas do mesmo tamanho, no mesmo formato, no mesmo peso, na mesma cor, né? Mas o RDW é muito de tamanho. Então, que eu produzo tampinhas do mesmo tamanho, certo? Se eu começo a ver que o meu RDW está aumentado, significa que a minha medula óssea ela está liberando hemácias de tamanho diferente. Ou seja, o controle de qualidade da minha medula não está tão bom. E isso pode acontecer por vários fatores, dentro deles nutricionais e todos esses outros que nós já conversamos. A literatura fala que se o paciente tiver o RDW aumentado e ele não solucionar esse problema e ele permanecer com RDW aumentado e aquilo nunca cessar, aquilo não baixar, a expectativa de vida desse paciente são de 10 anos. Então, se você fez hoje um hemograma do seu paciente, RDW deu aumentado, beleza. O ano que vem você vai fazer um outro hemograma de acompanhamento, esse RDW está ainda mais alto do que o que estava nesse ano. E aí, geralmente, você vai chegar uma hora que vocês vão solicitar exame dos seus pacientes praticamente uma vez por ano, às vezes é o suficiente. Quando você consegue ajustar aí os nutrientes, ajustar tudo certinho, as concentrações, você passa a ter isso como controle. E quando você entra nesse momento de controle, você pode solicitar esses exames ou avaliar esses exames uma vez por ano é o suficiente. Aí eu sugiro que vocês tenham isso planilhado para que você faça aí toda a evolução do paciente. E aí você vai ver, no ano X RDW alto, no ano fulano alto, no ano fulano alto, no ano fulano alto. Se esse paciente permanecer assim, é um paciente que dificilmente vai viver mais que 10 anos. É o que a literatura fala. E isso é muito legal, porque a partir do momento que a gente tem essa informação, a gente consegue ajudar o paciente a reverter essa questão, tá? Então, gente, RDW para nós da estética, ele é extremamente importante, porque ele nos passa fatores que interferem diretamente nos nossos resultados estéticos. No RDW aumentado, eu tenho um estresse oxidativo. Estresse oxidativo causa inflamação crônica. Estresse oxidativo quebra colágeno. Essa inflamação crônica que origina do estresse oxidativo ajuda a quebrar colágeno também. E esse paciente começa a envelhecer. Se você pega um paciente que tem um RDW aumentado, se você não baixar esse RDW, você não vai conseguir rejuvenescer esse paciente.
Você pode fazer botox, pode usar bioestimulador, pode usar qualquer aparelho que você quiser para estimular a colágeno naquele paciente. E ele não vai ter uma resposta satisfatória, muito menos duradoura. Por que isso? Porque o corpo desse paciente está trabalhando contra você. O corpo desse paciente está com estresse oxidativo. E isso não é bom. Estresse oxidativo é com certeza hoje uma das maiores causas de envelhecimento precoce e morte de um paciente. As doenças degenerativas, elas são provenientes de um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo causa inflamação e as coisas bagunçam tudo. Então, todas as nossas patologias, elas são provenientes de um estresse oxidativo, certo? Então, gente, é muito importante que vocês tenham consciência aí do quanto que os exames laboratoriais eles podem te ajudar.